A mídia vem noticiando um número cada vez maior de casos de violência nas escolas. Na internet é comum a gente ver imagens e vídeos de violência entre jovens, entre professores e entre pais. A violência ela não é só física, ela é moral, sexual, religiosa e verbal. A violência não é algo novo dentro das escolas. Temos, por boa parte dos governos estaduais, a violência contra os professores quando não valorizam os mesmos e o momento que trata a escola como uma empresa. E para falar desse tema, contamos com a presença de Ana Paula Dantas Passos, vice-presidente e gerente de projetos da ONG ADS, Agência de Desenvolvimento Social, doutoranda pelo Instituto de Biociências da USP, com um projeto sobre o desenvolvimento infantil e professora desde o ensino superior, desde o ensino fundamental, superior e EJA. Obrigado, 1 minuto para suas considerações iniciais. Então, antes de tudo, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, né, que é a questão da violência nas escolas e da educação no Brasil, que é um problema gravíssimo que a gente tem. E principalmente dessa contribuição que nós podemos estar aqui dando, eu representando a Agência de Desenvolvimento Social, e principalmente dentro dos trabalhos que nós fazemos lá na Universidade de São Paulo sobre desenvolvimento infantil, para que a gente possa dar esse quadro e, quem sabe, dar uma luz para as pessoas que assistirem esse programa. Agradeço muito o convite de vocês. Obrigado pela sua presença. Também com a gente, Fernando Silverstone, atua na área de infância e juventude, professor da rede estadual de São Paulo, nível fundamental 1, recreacionista, ator, foi voluntário nos cursinhos pré-vestibulares do Movimento Humanista e da Educafro. Obrigado, Silverstone. 1 minuto. Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito interessante poder falar de uma coisa que é muito cara pra gente, ou seja, educação, como professor há praticamente quase 10 anos. E é interessante poder discutir a violência sobre outras perspectivas, até entender muitas vezes que nós também somos violentos, né? Muitas vezes a gente fala tanto, violência, mas peraí. Somos indivíduos que fazemos as coisas acontecer e às vezes são pequenas coisas que a gente, né, talvez nesse debate a gente possa trazer a reflexão para as pessoas, tanto que estão aqui ou que vão acompanhar na internet, para poder refletir melhor sobre o tema. Também com a gente, Dimitri Silveira, professor da Rede Estadual e Municipal de São Paulo, conselheiro do Sindicato dos Profissionais em Educação do Município de São Paulo, CIPEM, foi um dos fundadores do movimento do Sem Educação, e hoje é militante da corrente Liberdade, Socialismo e Revolução do PSOL e membro do coletivo Educadores Socialistas na Luta. Obrigado, Dimitri. 1 minuto. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, porque esse tema, né, da educação é um tema muito importante, principalmente se a gente levar em consideração o contexto, né, que a gente está no país nesse momento, onde a gente notou uma onda de greves na educação esse ano, em vários estados, capitais, nós tivemos greve, como a do Paraná, aqui em São Paulo, eu como professor grevista há quase 90 dias no estado de São Paulo e sem negociação com o governo. Então, é um momento muito propício para debater a educação e também lembrando que nas manifestações, nas jornadas de junho, que a gente ouvia muito nas ruas era que o professor vale mais do que o Neymar, né? Porque estava se investindo muito dinheiro na Copa do Mundo e nada na educação. Então esse tema ser discutido, o papel da escola e tudo, nesse momento é muito importante, porque a escola, no nosso ponto de vista, ela deve servir para questionar e transformar a sociedade e não só para obedecer como acontece hoje em dia, né? Obrigado. Também Kátia Regina de Souza Costa, professora da Rede Estadual de São Paulo, teve experiência de 4 anos com educação infantil pela Rede Municipal de São Bernardo do Campo, trabalhou com adolescentes infratores na Fundação Casa. Obrigado, Kátia. 1 minutinho. Então, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, sobretudo pelo momento que a gente está passando na educação, né? É um momento de que todos estão discutindo. Também sou professora em greve há 90 dias, sexta-feira fará 90 dias, e a gente sofre a violência a todo momento. Como você bem disse, né, a violência ela se dá a todo instante. Considero também violência o fato da gente não protestar, o fato da gente aceitar a situação da forma como está.
essa imposição, né, que vem de cima, que é bem programada, né, que transforma o sujeito como um objeto. E é interessante, né? Só tenho a agradecer essa oportunidade de trocar aqui as nossas experiências. Bom, eu que agradeço. Então agora a gente vai para a segunda volta do nosso programa. E antes da gente começar o debate, tem um vídeo do Arnaldo Nisker, desculpa. Ele é professor, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras, e ele fala um pouco sobre os gastos da educação no estado de São Paulo. Fiquei impressionado que o governador de São Paulo separou uma verba de 5 bilhões e meio de reais para comprar computadores e acessórios para todo o sistema público de ensino do estado de São Paulo. Aí eu fiz umas continhas e cheguei à conclusão de que, em vez disso, que não é a nossa prioridade, universalizar o atendimento ao computador não é a prioridade da educação, seguramente não é. Não é assim no Japão, não é assim na China, não é assim na Índia, não é assim em lugar nenhum. Aqui a gente vem com esses modismos. Era muito melhor pegar esse dinheiro, dava para pagar 5 mil reais a mais para os professores de ensino médio, de 100 mil professores de ensino médio no estado de São Paulo podiam ganhar 5 mil reais a mais por mês, ficariam felizes da vida, alcançariam padrões internacionais e naturalmente poderiam se dar muito mais aos seus alunos. Bom, aí eu faço a primeira pergunta para Ana Paula. Nem pelo vídeo a gente viu que dinheiro não está faltando. Mas como esse dinheiro ele poderia ser investido para melhorar a educação, na sua opinião? Assim? E como a população ela pode fiscalizar essa melhora? A primeira coisa que a gente precisa pensar nessa história toda, dinheiro a ser investido na educação no Brasil, primeiro a gente precisa pensar se existe um sistema educacional. Não existe um sistema educacional. Isso é ponto que todo e qualquer pesquisador e toda pessoa que vem de fora e as pessoas aqui já sabem, não existe um sistema educacional no Brasil. Cada escola age do seu jeito e faz do seu jeito. Não há como você comparar, por exemplo, uma escola e outra em termos de necessidades se você não sabe o mínimo que cada uma precisa formar. E aí é que está. Se vamos ter um sistema educacional, que aluno, que estudante, que pessoa nós vamos formar a partir da escola? Então essas perguntas precisam ser respondidas para a gente saber, ok, quanto nós precisamos e quanto é necessário para formar este cidadão, para formar esta pessoa aqui. Tendo esse sistema educacional com esse objetivo de saber que aluno, que pessoa nós vamos formar através da escola, aí a gente pode fazer os cálculos do que nós necessitamos para formar essas pessoas, por exemplo. Dentro da concepção de educação que eu imagino, seria, por exemplo, que eu imagino, não só eu, mas nós da DS que nós vemos dentro das pesquisas o que seria necessário, investir pesado em educação infantil, porque é a base de qualquer ser humano, é a nossa infância, a nossa primeiríssima infância dos 0 aos 3 anos, dos 0 aos 6 anos é a faixa em que nós nos formamos como seres humanos. Então seria investir pesado, por exemplo, em educação infantil, não é trazendo tablets, computadores, etc., e encher de coisas, mas principalmente priorizar a liberdade da criança. Ela precisa brincar livremente para que ela possa se expressar criativamente, para que ela possa saber o que ela tem de ferramenta para que ela possa se expressar, para que ela possa construir, para que ela possa saber que ela é capaz de ser. Sem precisar essa história de eu preciso ter coisas que as coisas me representam. Então, a partir disso, tendo essa concepção, o indivíduo que eu quero formar, aí sim eu posso dizer quanto eu preciso gastar, para daí então montar esse sistema, saber quanto eu preciso gastar para poder fazer isso. Isso é em qualquer país do mundo. Quando a gente vê, por exemplo, Cuba, Finlândia, Austrália, Japão, todos eles fizeram esse caminho para saber o que seria necessário e quanto precisariam gastar para formar esse sistema. Entende? Então, se a gente falar quanto é necessário, eu vou estar enviesada. Quanto é necessário dentro desse sistema falido? Quer dizer, um sistema que não existe. É complicado falar em quanto seria necessário. E como fiscalizar, e aí eu cito o exemplo das escolas públicas no Canadá, em que o governo do Canadá, as prefeituras de algumas cidades, eles estão retirando 41 milhões do orçamento para investir em outras áreas, ou seja, bancos, etc., porque o sistema capitalista está ruindo. E o que fizeram os pais, professores e alunos?
se juntaram, literalmente abraçaram as escolas para impedir que as prefeituras retirassem esse dinheiro, porque a educação é mais importante. Então, se é a questão de fiscalizar, que comecemos agora. Não são os professores sozinhos nas ruas, são pais e alunos juntos. Essa é a minha opinião com relação a como poderia ser este gasto e com relação a como seria essa fiscalização. E o Silverson, você concorda com a Ana Paula? E ainda amplio, qual que seria a função, que assim, tem entre educar e escola, qual que é a função dos dois nesse ponto? Então, eu acho que assim, eu ponderaria algumas coisas, mas eu acho que antes, não querendo ser formal, mas creio que a gente precisa pensar o seguinte. Talvez, a questão não é que não existe um sistema, mas talvez não está claro o que é educação básica e o que é ensino superior. Porque quando eu pego o LDB, eu vejo lá, digamos o seguinte, pelo menos no mote daquelas pessoas que estavam pensando naquilo naquele momento. Então vamos pensar uma educação básica que vai começar do 0 ano, primeira etapa, segunda etapa e assim sucessivamente. Só que aí a gente tem um problema que se chama o que é União, o que é Estado e o que é município. Que teoricamente somos uma federação e até onde eu entendo, pelo menos o conceito de federação é união, não só no sentido de ser governo federal, mas é união no sentido de ser cada agente de cada esfera trabalhar em prol do benefício do seu cidadão e em caso específico da educação. Aí, se for pensar por essa prerrogativa, eu concordaria contigo que não existe um sistema. Agora, eu creio que talvez exista assim um sistema, só que eu acho que o desafio é, será que o sistema não existe ou não existe uma comunicação entre eles? Vou dar um exemplo, eu sou professor de 1º ao 5º ano há 9 anos no estado. Quando as crianças de 6 anos começaram a entrar na escola de ensino fundamental do estado, começou literalmente a ter uma competição com medo de perder demanda, a prefeitura versus estado. Então, em vez de ser uma união, ok, estamos com uma falta de aluno em tal lugar, então vamos complementar. Não, então a escola do município não queria perder, porque infelizmente, vamos lembrar que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica é per capita, então o dinheiro vem por aluno, e aí começou uma situação meio estranha. Na verdade, a questão da discussão não seria essa. A questão é o seguinte, o que podemos fazer, vocês como município e vocês como estado, para resolver essa questão? Acho que seria a primeira questão. Educação, eu acho que tem uma série de coisas, mas eu vou de novo na legislação e me lembro o seguinte, se a Constituição brasileira diz a República Federativa do Brasil será constituída pela união indissolúvel da União, Estados e Municípios, e ela será constituída num Estado democrático de direito, acredito que se eu pegar esse prisma, não no sentido romântico da coisa, apesar que é muito bom ser romântico de vez em quando, mas estamos num momento onde o romantismo ele pode ser perigoso. Mas pegar no sentido assim, gente, se é democrático de direito, olha só o mote que a gente poderia pensar na transformação da educação, porque democracia significa para todos, e direito, ou seja, vamos ser igualitários, é óbvio que aí tem toda uma concepção do que direito que a gente está falando, então acho que a gente pegaria essa questão. Agora, a questão é o seguinte, alguns dizem, essa escola de hoje, ela é apropriada à realidade de hoje? A gente ainda está com resquícios da escola medieval, vamos dizer assim, ou será que tentamos fazer a escolástica grega, para variar no Brasil, quando a gente tenta imitar as coisas e a gente não para pensar com respeito aos pioneiros da educação, Anísio Teixeira e outros importantes. Agora, Regis, eu creio que é o seguinte, talvez o desafio é entender o seguinte, quais são os jovens, as crianças, ou melhor dizendo, qual é a geração que esse país quer formar? Aí, pensando no sentido de que geração que a gente quer formar no primeiro momento e que geração que a gente quer continuar formando, porque a educação ela não termina só na educação básica, existe o ensino superior que é outro gargalo muito mais complicado se a gente for ver por outro viés. Então, se a gente pensar quem a gente está formando em primeiro momento e quem a gente quer continuar formando para o desenvolvimento do país em ciência e tecnologia, aí talvez a gente consegue... Aí pegando ali um pouco do que você falou, aí eu consigo talvez desenhar assim, essa escola é ideal, e aí talvez a gente possa pensar, então o orçamento é importante, porque eu acho que é importante o tablet. E vamos dizer o seguinte, a educação e a saúde são os únicos direitos sociais que têm receita. Isso a gente pode... Agora o problema é saber onde está esse dinheiro, mas ele existe. Por isso os fundos nacionais e o SUS tem. Agora o problema é 60%, se não me falha a memória, deveria ser investido em professorado e formação. Agora a questão é o seguinte, foi isso que foi feito? Agora eu uso a sua pergunta pro Dimitri responder, então. Será que hoje o governo bota a culpa e fala assim, a educação não melhora porque os professores são mal formados e não querem estudar também? Então, será que esse é o problema? Será que é a má formação dos professores? Como você falou, terminou, Dimitri continua.
Pois é, essa é uma forma fácil para o governo se livrar da responsabilidade dele, né? Basta culpar o professor pela má qualidade do ensino. Mas no vídeo que passou, ele comentou sobre o gasto do governo estadual com 5 bilhões de reais comprando computador. Agora, qual que é o problema? Eu não tenho nada a comprar computador, equipar as escolas. Aliás, isso é necessário. Eu acho que é um perigo a gente cair numa dicotomia ou compra equipamento ou investe em salário de professor. Acho que tem que ser as duas coisas, na verdade, né? As escolas estão mal equipadas, aliás, não estão equipadas. Agora, qual que é a questão? Ao mesmo tempo em que o governador gasta 5 bilhões para comprar computador, ele fechou quase 4 mil salas de aula esse ano, né? Com as salas que ficaram abertas, elas ficaram hiperlotadas, porque aqueles alunos que tiveram as salas fechadas migraram para as salas que ficaram abertas. Então, o resultado disso foi que esse ano no estado, na rede estadual, nós tivemos o início do ano letivo com 85 alunos por sala em várias escolas. Tem até relatos de escolas que tiveram 100 alunos dentro de uma sala de aula. Então, quer dizer, você inviabiliza a educação dessa forma, né? Eu até brinco dizendo que eu estou deixando de ser um professor e virando um palestrante, né? Além disso, o governador também cortou o repasse de verba que todo ano o governo passa para manutenção das escolas. Então, para ter material de limpeza, manutenção, funcionamento, esse tipo de coisa, o governo cortou também verba. E até esse momento está oferecendo reajuste zero para os profissionais de educação. Não é à toa que nós estamos há quase 90 dias em greve, reivindicando qualidade do ensino, reabertura das salas, valorização, etc. Então qual que é a questão aqui? Dinheiro tem, né? Esse não é o problema. O problema é o que se faz com o dinheiro, onde se investe o dinheiro que o Estado arrecada. Na minha opinião, deveria ser investido para reduzir o número de alunos por sala, porque esse é um problema grave, e valorização dos profissionais do ensino e melhorar o equipamento escolar, né? Melhorar a estrutura da escola. Por exemplo, é raro você entrar numa escola da rede pública, seja ela da rede estadual ou da rede municipal, e encontrar laboratório de química, laboratório de física, etc. Uma série de equipamentos que faltam na escola. A gente vê que o governo vira as costas para esses problemas e tudo. Então, a questão do investimento é importante para valorizar os professores e libertar os professores do acúmulo de carga. Eu, por exemplo, eu tenho uma jornada de trabalho de 12 horas por dia. Eu sou obrigado a trabalhar em 2 redes, dar aula em 2 escolas, porque se eu trabalhasse em apenas uma, eu não teria como me manter. Ou seja, então, isso prejudica a qualidade da educação, porque eu não tenho muito tempo para preparar as aulas, corrigir as atividades, etc. E o governo faz de conta que isso não existe, né? Então deixa os professores acumulando trabalho. Tem gente até que dá aula na rede estadual, rede municipal e na rede particular também. Então eu costumo dizer que na verdade nós somos mais heróis do que professores, né? A situação só não está pior por causa do compromisso dos profissionais de educação em fazer a coisa funcionar. Tá, agora para a Kátia, continuando o que ele começou a falar. Mas será que o governo ele fala assim, eu estou investindo em formação, eu tô investindo na educação, quando ele cria os cursos a EAD? Então será que mesmo ele criando esses cursos, a escola vem acompanhando o desenvolvimento tecnológico da sociedade? Ou a escola está parada no tempo? Então, eu vou amarrar um pouquinho do que a Ana falou, do que o colega falou, pelo seguinte, o sistema educacional, na verdade, ele existe, mas ele está falido, né? Então, eu concordo com ela quando ela diz que não existe um sistema educacional, que está falido. Agora, teoricamente, a gente tem aí propostas muito bacanas. A gente tem o PCM, a gente tem a LDP, que regulamenta a educação de forma a criar um currículo educacional com 2 eixos, né? Um geral para a federação, para todos os estados, né? E um específico, né?
Então essa base móvel, ela vai ser mudada dentro da unidade escolar, dentro de cada unidade escolar. Você deve contextualizar. Falando em São Paulo, o currículo do Estado de São Paulo já foi modelo para muitos países, inclusive países da Europa e tudo mais. Por quê? Ele traz realmente uma proposta muito bacana de formação global do sujeito como cidadão, do sujeito que propõe felicidade, né? Quando a gente fala em formação, a gente fala em felicidade, né? Então é um currículo muito bacana. Quando bem analisado, você vê que bacana que é. Mas eu só posso te interromper, desculpa assim. Mas será que esse currículo, ele acompanha a vontade dos alunos também? Será que os alunos participaram da formação do currículo? Deixa eu dar essa amarrada. Eu precisava retomar isso, por quê? O que acontece? Tudo isso é muito teórico. Na prática, quando você tem o PPP, tem o currículo de São Paulo, que aí você cria lá em cada escola o plano político-pedagógico. Olha quantos papéis, quanta burocracia para chegar numa escola que tem um modelo do século XVIII. Né? A gente fala, educação não é mercadoria. É mercadoria. Na atual conjuntura, o que acontece? Até a formação, uma cadeira atrás da outra, todos enfileirados, porque não dá para fazer outra formação. Pensa, numa sala de aula pequena, não tem poucas escolas têm bom espaço, né? Com 80 alunos. Nós vamos colocar 40, vamos reduzir para 40. Tá? Você chega a não ter condições de andar. Então é que nem linha de produção. Uma mesinha atrás da outra e o mestre lá tomando conta de toda aquela turma. Não é possível, o professor deixa de ser professor, talvez essa seja uma das propostas mesmo dos governos, né? E ele está ali como cuidador. Ele está ali para colocar no mercado um produto, né? Mas quem é esse sujeito que está na escola pública? São todos? Não. São os pobres, são os periféricos, são os pretos. Esses estão ocupando esses bancos. Então, eles estão ali para duas coisas. Se ele for bonzinho, ele vai trabalhar numa boa indústria. Se ele for rebelde, o final dele vai ser um lugar muito parecido, tá? A cadeia e a escola. Né? Então, lógico que o sistema está falido. Ele existe teoricamente. E esse sucateamento, né, ele é planejado. Ele é completamente planejado. Né? Enquanto estamos em greve, está saindo aqui uma nova mudança no ensino médio. O ensino médio agora, ele vai ser aprovado, com certeza, com o governo que a gente tem, né? Vai passar pelo Conselho Estadual de Educação. O aluno do ensino médio, ou seja, aquele garoto de 15, 16 anos, ele vai poder optar pelas matérias que ele vai cursar. Então, ele pode trocar matemática, está assim no texto, por artes. Nada contra, sou amante das artes. Né? Mas como que uma criatura, né, pode, quando a gente fala em educação básica, é o mínimo que ele tem que ter para fazer opções de escolhas na vida, né, para ser feliz. Então, mais ou menos isso. Só para continuar, aí tem uma questão que eu gostaria que os quatro respondessem, que eu acho que essa questão é bem interessante. Quando a gente fala de educação, a gente sabe que é um problema de todos nós. Né? E cada cidadão brasileiro ou do mundo, ele um dia participou da escola, então ele acha que tem propriedade para falar sobre educação. Se a gente fala que a educação está ruim, o governo vai botar a culpa nos professores. Os professores botam a culpa nos alunos. Os alunos nem sabem por que eles estão na escola. E os pais, às vezes, nem têm tempo para olhar o aprendizado do filho, acompanhar o aprendizado do filho. Será que a escola ela não está virando depósito de ser humano hoje? Não parece que está se tornando isso? E que tipo de pessoas, já que a gente começou a falar de formação aqui, que tipo de pessoas a gente está formando? Você colocou, se ele é bonzinho, ele vai trabalhar na indústria, se ele é rebelde, vai para a cadeia. Então, que tipo de pessoas a gente está formando
e que tipos de pessoas a gente deveria formar. Eu gostaria que a Ana Paula começasse respondendo. E assim, se um estiver respondendo, você quiser, pode, tá? A gente hoje está com tempo e tal. Ai, que bom que a gente está com tempo. Então vamos tricotar um pouco. Então, com relação a essas coisas todas que foram faladas, né, a questão de não existir um sistema porque ele verdadeiramente está falido e há muito tempo ele está falido. E se a gente for observar a educação como um todo, se a gente for observar as escolas públicas e as particulares, nenhuma delas está formando o cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres, das suas práticas, para que seja proativo e atue para melhorar a sociedade, como diz todo o plano político-pedagógico. Sim, existem vários instrumentos que já foram criados e até bons, né, em todos esses anos, que podem nos auxiliar a fazer uma educação decente. Isso existe, só que não é aplicado. É como se diz, nós temos muitos papéis muito bons, só que sem aplicação, sem fiscalização. E por incrível que pareça, nós temos o Paulo Freire, cujo maior especialista, ou os maiores especialistas, estão em Portugal. Paulo Freire é aplicado, inclusive, na educação infantil em Portugal. Eles amam Paulo Freire. E onde ele está aqui na educação brasileira? Cadê tudo aquilo que ele produziu e que ele falou sobre? É só para falar de um dos teóricos aqui brasileiros e que falaram sobre educação e que infelizmente é lá fora que ele é reconhecido, que ele é trabalhado e muito bem trabalhado. E dentro desse sucateamento, né, da escola pública, ele é sim planejado, concordo bastante com ela, ele é planejado porque agora nós estamos vivendo um momento do sistema capitalista que ele está falindo, ele consome a si próprio, ele é tão eficiente no consumo que ele consome a si próprio, né? Isso a gente tem que reconhecer do próprio sistema. Consumindo a si próprio, agora ele precisa de outras alternativas, né? Porque formar pessoas para o trabalho eu já não preciso mais, agora eu preciso consumir mais coisas, eu preciso que me deem retorno com relação a isso. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou ocupar... O Estado vai me dar esse suporte e vamos sucatear o que é público, porque aí eu entrego o dinheiro público para as empresas diretamente com as privatizações. É o que se faz com o Sabesp, é o que já vem fazendo com essas privatizações lá desde os governos anteriores, o que está se promovendo, porque agora eu justifico, olha, o Estado não tem mais condições, certo? O que eu faço? Vamos privatizar a saúde, vamos privatizar a escola, nós já temos muita... A escola pública está completamente sucateada. Quem pode vai colocar o filho onde? Em escola particular. Quem tem dinheiro vai para o SUS, convênio médico. E aí eu acho que tem uma questão, Ana Paula, que é o seguinte, quando você fala de quem tem dinheiro coloca o filho na particular, eu acho que isso é muito importante porque revela uma concepção de educação que nós temos no país. Porque veja, qual é o papel da escola pública sucateada hoje? Nós estamos falando de uma escola que não tem verba, de uma escola que tem sala superlotada, profissionais desestimulados, com baixo salário, etc. Isso, na verdade, não é uma coisa aleatória, gratuita. Isso faz parte de uma concepção de ensino que diferencia a educação em dois tipos. A educação pública tem uma concepção de uma educação para formar mão de obra barata para o mercado de trabalho. Se é assim, basta o aluno saber ler, escrever alguma coisa ali, fazer alguns cálculos matemáticos básicos, porque ele vai ser mão de obra barata no mercado de trabalho. Não tem por que ele ter uma educação de qualidade. Já o ensino particular, e aí eu estou falando do ensino particular de alto padrão, aquelas escolas caras, né? Porque tem muita escola particular por aí também que, né? Vamos lá. Mas eu estou falando daquelas escolas particulares de alto padrão. Essas escolas vão formar a próxima geração da classe dominante. As escolas públicas vão formar a próxima geração que vai trabalhar para esses caras. Posso te interromper? Desculpa você. Mas esse discurso, cara, desde quando eu era aluno, tem esse discurso. Isso eu fui aluno há 20 anos atrás, né? Hoje também sou professor e a ideia parece que é a mesma dentro da escola. E como fazer isso mudar? E acho que é aí que a gente pega o ponto. Aí, como você imagina essa mudança dentro da escola? Bom, ela vai partir de quem? Entendeu? Vai partir dos alunos, vai partir de nós, professores, vai partir da sociedade? Então, de quem vai partir? Aí depois o Silverstone responde. Eu acho que isso vai até animar mais um pouco. Na verdade, esse é o centro do problema, né? Como mudar a situação.
E aí eu acho que não há um ator só, ou uma atriz só nessa situação. Eu costumo dizer o seguinte, que estamos todo mundo aqui no mesmo barco. Professores, alunos e pais de alunos. Se cada um resolver remar para um lado, esse barco não chega em lugar nenhum. Agora, se esses 3 setores resolverem remar para um lugar, com certeza a educação vai avançar. Então acho que a transformação da escola pública tem que partir de professores, alunos e pais. Para isso é muito importante um trabalho de conscientização e inclusive mostrar para os pais como é a educação e como ela poderia ser. Fazer essa discussão de concepção de educação com os pais é muito importante para eles entenderem que a escola é muito mais do que um depósito de aluno que foi colocado aqui. Porque hoje é verdade, certo? É engraçado que os tipos de caracterização que se fazem da escola pública são os piores possíveis. Então, por exemplo, depósito de aluno, centro de contenção, né? Porque se você entra numa escola pública hoje, você vai encontrar lá um muro, grades, câmera de vigilância, pessoas, né, que ficam dentro de um espaço aí de uns 30 ou 40 metros quadrados e alguém responsável por manter essas pessoas, jovens e crianças, dentro daquele recinto. Então essa parece mais uma descrição de uma prisão do que de uma escola, né? Então assim, a escola pública, ao ser tratada dessa forma, ela revela um projeto político e educacional para o país, que é um projeto de educação de baixíssima qualidade para os filhos dos trabalhadores, né? Afinal de contas, eles não vão precisar mais, né, do que isso para ser mão de obra barata no mercado de trabalho, né? Na verdade, eu acho que, antes de responder sua pergunta, eu gostaria de fazer uma provocação. Será que a escola pública está falida? Ou, porque assim, se eu for pegar o conceito de falência, isso é o que eu me lembro, até eu me lembro em administração, quando eu tinha na faculdade, é um conceito administrativo. E se não me falha a memória, falência é quando a empresa decreta aos seus credores que ela não há mais possibilidade de continuidade do seu serviço e pagamento dos seus credores. Os professores continuam recebendo, o dinheiro continua vindo. Eu tenho um receio de utilizar, eu entendo o sentido que a gente está falando, mas eu acho que a gente está pegando um pouco disso que você falou, que é uma coisa que eu também, esse discurso, talvez a discussão hoje não é que a escola pública está falida, porque todo mundo está recebendo, o dinheiro vem. Será que o problema não está, é que o sentido de escola pública que se teve nos anos 60, vamos pegar lá os pioneiros da educação, Anísio Teixeira, é uma escola de formação de elite, ou seja, uma escola onde você tinha uma predominância da elite dentro da escola pública. Por que eles estavam lá dentro? Porque a função deles era formar um novo tipo de país. Era o Brasil que estava entrando no sentido civilizatório, era o Brasil que estava entrando na onda do mercado, e por conta disso, essa escola pública era valorizada. A partir do momento que aquele ideal brasileiro, ou ele foi abandonado, ou ele foi redirecionado por conta de nossos governantes e mesmo da população, começou-se a perceber, e eu acho que é um pouco disso que você falou, onde você começa a perceber o seguinte: não é mais interessante no sentido monetário falando, já que a lógica é de mercado, manter uma escola pública para a formação de elite. Então vamos fazer o seguinte, vamos formar uma mão de obra semi-qualificada para aquilo que é importante, levando em consideração da colonização, levando em consideração da globalização invertida, porque eu acho que ela é um processo interessante, mas ela está invertida. E aí embutiram na gente algumas terminologias, às vezes o professor, a escola pública está falida. Outro dia eu falei, eu não estou falido, está falido o senhor. E eu acho interessante, assim, não desqualificando o sentido que vocês estão colocando, mas, gente, a gente está utilizando terminologias administrativas. Pegando o que você falou, e a gente está utilizando terminologias que, em vez de ajudar a sensibilizar a importância de, a gente está qualificando a destruição de. E aí sim você justifica, por exemplo, um conselho estadual conservador como a gente tem, e uma série de pessoas. Aí, por exemplo, tem uma pessoa chamada Mori Castro, ou pegar início do ranking, eu me lembro que eram duas pessoas que falavam da educação, que diziam o seguinte: se ele quer ter uma escola pública de qualidade, ele vai ter que pagar. Lógico, se está falida, esse é o discurso administrativo. Então eu acho que a gente tem que passar desse processo e discutir o seguinte:
qual é o projeto de país, Estado-nação, que a República Federativa do Brasil está colocando. E se é um Estado democrático de direito, a pergunta é, a educação é prioridade? Segundo o governo federal, o Brasil é uma pátria educadora. Podemos dizer que sim. E aí, Regis, eu acho que a questão é o seguinte, vamos imaginar que a gente entrou num trem que já tinha pessoas no vagão, ou seja, tem um conflito geracional dentro. Vou dar um exemplo, eu sou professor de séries iniciais, eu sou sócio-construtivista, mas eu vira e mexe, eu escuto dos meus amigos que da maneira como eu trabalho, meus alunos não vão aprender, eles vão ficar burros e eles não vão conseguir adiantar. Agora, ninguém nunca parou para pensar que ser sócio-construtivista é pensar, eu tenho 25 alunos, então eu tenho que pensar as aprendizagens de cada um dos 5, eu tenho que bolar instrumento de desenvolvimento. Agora, qual é o conceito de professor ideal? É o que enche o caderno. Esse ano eu fui perseguido por pai de aluno porque estava sendo considerado que eu era um professor preguiçoso, porque eu não enchia caderno, eu estava lá preocupado em ensinar as 4 operações no sentido ipsis liter da coisa. E aí a gente tem uma questão de conflito de geração, onde eu me lembro que é muito triste, Regi, onde eu vejo dos meus professores, meus mestres, dizendo, vai fazer outra coisa. Você tem um potencial. Então, os próprios professores também, eu sei que existe uma questão psicológica por trás, mas a gente também se deixou acreditar por coisas que, se a gente for refletir, a gente não acredita. E tem uma provocação significativa. Aonde é que estuda a maioria dos filhos dos professores da escola pública? Na rede privada. Então, peraí, se é para discutir qualidade, então a questão é o seguinte, tudo bem, existe escola violenta? Existe. Mas por que o filho do professor também não pode estudar na escola pública? Fernando, deixa eu só comentar uma coisa. Como que, assim, tudo bem. Né, que ela tem que falar e depois a gente volta. Então, interessante, continuando um pouco, você traz a Anísio Teixeira, um outro momento, e a escola ela tem que se modernizar. Isso não vem acontecendo. É interessante esses termos, né? Eu vinha pensando nas propostas do PCN, né? Que fala na construção de sujeitos autônomos, sujeitos pensantes, desenvolvedores, construidores das habilidades. Então são termos do capitalismo, né? São termos ligados a essa concepção do capital, né? E eu achei muito interessante. Bom, a escola, quando nos anos 70, 80, né, ela tinha uma outra finalidade, né? Ela tinha uma elite realmente, ia para a escola quem quisesse ir para a escola, né? Então, aquele que ia para a escola tinha uma qualidade por conta de uma estrutura compatível com o número de alunos, com uma dedicação maior dos professores que, de um modo geral, eram normalistas, né? Era a única profissão normal da mulher, né? Então, ela se dedicava a estudar na Europa. Quer dizer, tem toda uma mudança que não teve uma evolução, continua a mesma coisa, não temos construções de prédios. Portanto, a gente não tem nem como comportar toda essa proposta de universalizar o ensino, né? Começa daí. Então, eu acho que para mudar, teríamos que, primeiro, refletir sobre a concepção, né? Para o mercado do trabalho, ela está sendo útil. Por isso que eu falo que há um planejamento nesse sentido. Não é aleatório, né? Agora, para a formação do indivíduo, né, como pessoa, né, com direito à felicidade, ela não está. Então, seria o momento, sim, né, de estarmos... A gente tem que se inserir nesse contexto. O professor também é fruto disso. Você estudou há 20 anos, nossa. A escola que foi concebida, né, está lá no século XVIII, né, que nunca se concretizou. Ela sempre teve esse conflito, né? Então, eu acho que estamos no século XXI, é o momento de pensarmos uma educação para a formação do sujeito, né? É tão fugaz a vida para que ele seja feliz. Então tá. Aí o Dimitri tinha uma colocação. Não, o Fernando comentou sobre a pátria educadora, né? Teoricamente, isso pode passar a ideia de que o governo federal esteja, o centro da política do governo federal seja investir em educação, afinal de contas pátria educadora. Mas se aí a gente vai ver a realidade da coisa, a gente percebe que não é bem assim. Veja, esse ano a Dilma cortou já quase 10 bilhões de reais do Ministério da Educação.
Como é que você fala que é uma pátria educadora cortando verba da educação, né? É importante também lembrar que muitos municípios e estados no Brasil sequer cumprem o piso nacional do magistério. Ou seja, não há uma política verdadeira para se investir na educação, valorizar os profissionais da educação, etc. O que nós estamos percebendo é exatamente o oposto. É corte de verbas, né? Aumento do autoritarismo dentro das escolas. Quem trabalha na rede estadual percebe que há uma política bastante dura do ponto de vista de fiscalizar o que está sendo feito dentro das escolas, etc. Então, o que nós estamos percebendo é que de pátria educadora não tem nada. Na verdade, há um retrocesso do ponto de vista de investimento na educação e não é exagero dizer que nós vamos colher os frutos ruins dessa política no próximo período aí, né, com mais greves, mais violência dentro das escolas, etc. Porque você não combate violência dentro da escola cortando verba. Você não evita greves na educação cortando verbas, né? Então, de pátria educadora não tem nada, na verdade. A Ana também tinha uma colocação, né? Eu tenho algumas colocações e algumas provocações. Pensando um pouco mais refletindo um pouco mais aqui sobre a questão de como é que agora, nesse exato momento, instante, nessa situação tão caótica que nós estamos, como é que a população poderia, na verdade, fiscalizar tudo isso? Os instrumentos que a gente tem legais são os conselhos. Sei que o conselho de educação é tomado principalmente por donos de escolas privadas. Nós sabemos disso. Seria assim, a partir da população que ela, nesse instante, tomasse esses conselhos municipais, estaduais de educação, para que ela pudesse fiscalizar ali dentro, porque o conselho ele tem instrumentos legais para que se possa entrar nas escolas e exigir que todos eles, a partir, inclusive dentro do conselho municipal lá do seu município, você pode estar lá e exigir que a prefeitura fale assim, escuta, como está sendo, onde estão os gastos, onde está indo o dinheiro XYZ? Porque a corrupção ocorre ali, dinheiro tem e vem muito dinheiro para os municípios e para o estado. Onde é que ele está indo? Se nós estivermos dentro dos conselhos, nós conseguimos isso. É difícil? Mas a gente tem que estar lá batendo e tem que estar lá fazendo e pressionando. E tem que ser muita gente, não tem que ser pouca gente. Não tem que ter todo mundo lá, a população tem que estar ali. Instrumento legal é o conselho. Uma outra provocação que eu faço, inclusive, a gente fala assim, escola pública, escola particular, e eu estava pensando assim, bom, a escola pública tem aquele sinal medonho que parece de uma penitenciária, tanto é que os alunos mesmos brincavam assim, ô, professora, agora é hora de tomar sol. Era assim que eles falavam na hora do recreio. E algumas escolas hoje não tem recreio mais, não tem hora do intervalo, é tudo direto. As escolas integrais é o pior modelo que eu já vi na minha vida, mas enfim, tirando isso, e eu olho para a escola privada, é a mesma coisa. São muros, são grades, aquele sinal medonho de novo chamando para tomar sol. O modelo é o mesmo, tanto público quanto privado. E em que momento a criança é chamada para falar assim, eu posso falar que eu não gosto? Não, fica quieto, cala a boca, que sou eu que mando. Quem disse que criança tem direito de falar? Você não sabe de nada porque você é criança. Ou porque você é adolescente, você não tem condições de decidir absolutamente nada. O detentor do saber. Né? Eu sou aquele que vai te dar o saber porque você é um zero, não tem nada dentro de si. Rasa, né? Exatamente, você é a tábula rasa e eu sou o provedor do conhecimento para você. É isso que a gente tem hoje, esse é um modelo que ainda persiste. Eu tenho e eu te dou. Porque isso também dá uma autoridade, um certo poder para quem está ali em cima e a criança está aqui embaixo. Né? Essa hierarquia, não existe uma horizontalidade. O ideal do espaço da escola seria que ela fosse horizontal, né? Mas enfim... São outras questões que a gente precisa tratar. Existe um instrumento para isso? Existe o tal do plano político-pedagógico. E se ele fosse executado, seria o ideal para toda escola. Eu desafio todo mundo. Por favor, eu quero que cada um traga o plano político-pedagógico da escola. Eu quero saber se ele foi construído junto à comunidade, com os alunos, professores e direção da escola. Porque é assim que é construído um plano político-pedagógico de verdade. E Todas as pessoas podem ir lá na escola e falar assim, escuta, eu quero saber do plano político-pedagógico. Isso aqui está sendo executado? Isso está sendo executado? Isso está sendo executado? E se não é executado, sim, todos têm o direito de ir lá e pedir a execução de tudo que foi planejado em conjunto. Isso é um plano político-pedagógico. Existem instrumentos para que a escola seja da população. Né? Sim. E só um ponto. O que a gente tem de tudo isso nesse quadro todo? Para fechar e fazer essa consideração final. A gente tem panelas de pressão. Nós temos o professor, que é uma panela de pressão, e os alunos que são mini panelas de pressões, todo mundo pronto para explodir, é isso que a gente está vendo. Essa violência na escola, assim, nossa, porque a culpa é do aluno, não sei o que, é da sociedade, etc, etc, etc. Mas ninguém vê o que ele está passando.
Todos são uma panela de pressão. Você vai para a rede particular, também é a mesma coisa, gente. A gente vê alunos extremamente violentos, inclusive uns com os outros. Eles queimam o cabelo da professora para ver como é que acontece. E isso eu não estou falando de piadinha, porque isso aconteceu sim. Isso eu tive a infelicidade de presenciar, de explodir o carro do professor no estacionamento. E aí? É só da rede pública mesmo isso tudo? Essa violência está generalizada, porque a opressão é muito grande por todos os lados, está todo mundo sendo oprimido, e é isso que está acontecendo, nós estamos vendo essa explosão. Se a gente não der liberdade de expressão para que eles falem, e digam, e protestem, e coloquem quem eles são, ter a oportunidade de ser quem eles querem ser de verdade, a gente vai continuar a perpetuar toda essa violência e vai piorar, a gente vai ter mais greves, e pior, a gente vai ter um quadro muito pior de violência na escola do que a gente está vendo hoje. E a gente precisa cuidar com carinho de tudo isso, a gente, e de onde vai vir essa mudança? Da gente, não vai vir do Estado. Então agora, Kátia, para as considerações finais. Então, aí por isso a provocação maior que a gente vive, não só no Brasil, mas em todos os países que sofrem essa opressão, é essa questão de mudar realmente o paradigma da escola. Tem que ser mudado, tem que ser mudado. Não há estrutura. Então, quando a gente fala em burocratizar, está tudo burocratizado. Tem um plano pedagógico dentro da escola, né? Porque tem que ser cumprido. Isso também é uma violência para aqueles que dirigem, para aqueles que gerem essa instituição. É uma agressão para aquele professor, né? Somos em vários tipos de professores dentro de uma escola. E a gente tem uma quantidade muito grande de professores que acabam indo para a psiquiatria porque realmente ficam inconformados, sofrem, porque você está ali e não tem condições de fazer nada. Você não tem condições de fazer nada. Os mais ousados e atrevidos, né, tentam inovar, mas isso também atrapalha a rotina da escola, né, fere, né, choca quando um professor ele ousa, né, trabalhar de uma outra forma. Então, o desafio maior é esse, essa violência que a gente está sofrendo com uma greve tão longa, sabe? Que não deveria nem existir, porque o professor tinha que ser reconhecido, né? Essa violência, ela tinha que ser tomada por todos, que é um problema social, muito sério, muito sério. E não cabe mais, há algumas décadas a gente escutava assim, a culpa é do professor, que não deu uma boa formação, por isso que ele virou bandido, por isso que ele foi roubar, né? E agora? De quem é a culpa? De quem é a culpa? O professor está lá, refém do aluno. Tem professor que não consegue controlar uma turma de 50 alunos, tá? E porque ele fica acuado, ele fica com medo, né? E acaba deixando esse aluno, que vai passar mesmo, não existe progressão continuada, que é um modelo lindo, maravilhoso, se fosse bem implantado, né? Tem a aprovação automática. Então a gente vê isso também até nos cursos de licenciatura, alunos que não são alfabetizados, alunos que não são letrados. Tá. Dimitri, considerações finais. Bom, a gente levantou aqui uma série de problemas, né, que atingem a educação. A pergunta é, o que fazer para resolver isso tudo, né? Problema de violência, baixa qualidade, desestímulo, uma série de problemas. Eu acho que são 3 medidas importantes que deveriam ser adotadas para a gente solucionar o problema da educação. Primeiro passa pelo investimento, ou seja, a rede pública, as escolas, devem receber maciços investimentos para melhorar equipamento escolar, valorizar profissional de ensino, etc. Né? É um crime o nosso país destinar quase a metade do que arrecada de riqueza para o sistema financeiro, para os bancos, né? Através do mecanismo do pagamento dos títulos da dívida pública. Ou seja, dinheiro tem, o problema é que está indo para os banqueiros, ao invés de ir para o sistema educacional, né? Então daria para fazer um maciço investimento nas escolas para a gente começar, para lançar as bases para a gente edificar uma nova educação no país. Mas só isso não basta.
Porque se tiver dinheiro e não tiver democracia nas escolas, a gente vai continuar patinando, porque aí chega o dinheiro, sabe-se lá quem vai controlar esse dinheiro, etc. Então, além do investimento, é necessário ter uma gestão democrática das escolas com a participação de profissionais da educação, pais e alunos, para decidir o que aquela escola tem que fazer ou não. Ou seja, é quem é usuário da escola que deveria decidir o que fazer, porque são eles que conhecem os problemas da escola. Não é nenhum secretário de educação iluminado que vem lá de cima e baixa lá a norma para ser cumprida, etc. Ou seja, os usuários do sistema educacional deveriam estabelecer o que deve ser feito na escola. E por fim, uma nova concepção de educação. Para a gente sair dessa educação medieval do século XVII, do século XVIII, a educação conteudista, que encara o aluno como um recipiente vazio que precisa ser preenchido com alguma coisa e ensina o aluno a obedecer, né? A gente precisa romper essa concepção de educação e construir uma educação que ensine o aluno a questionar, a pensar ao invés de obedecer, né? Para a transformação social, etc. Então, acho que são essas três coisas: investimento, gestão democrática e uma nova concepção de educação. A gente conseguiria avançar bastante para uma educação de qualidade no país. Para o Silverstone. Então, na verdade, eu acho que assim, existem alguns mecanismos legais, uma coisa chamada planos. Então a gente tem planos nacionais, planos estaduais e municipais. Então talvez chegou a hora da gente, como professores, a sociedade começou a cobrar do governo que esses planos sejam implantados, mas sobre a seguinte concepção: não é plano de governo, é plano de Estado. Ou seja, não é uma coisa que será feito no decorrer do governo tal, mas que seja de uma década, 2 décadas, e aí, sei lá, é uma questão para se discutir. Quanto à questão da nova concepção educacional, eu acho que aí é meio complicado, porque às vezes eu acho que no Brasil a literatura é uma coisa interessante, mas quanto mais eu me lembro dessa frase, mais eu continuo vendo que ela faz sentido. Até que ponto a nossa vida é os vencedores das batatas? E aí, tipo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O samba sempre ajuda a gente a repensar essas questões. E aí, talvez, eu acho que antes de pensar, eu acho que a questão não é o tipo de escola. Eu acho que a gente tem que assumir o seguinte: que tipo de Brasil que a gente quer? E se a gente vai pensar que tipo de Brasil que a gente quer, colocar a educação realmente como uma prioridade. Só que também não podemos esquecer o seguinte: nós somos colônia. Essa ideia de democracia e liberdade do Brasil, eu acredito nela, mas os mecanismos de poder aí, tem um números, estão dados. Mas também não vamos ser desilusórios, porque aí é bom lembrar do bom e velho Pequeno Príncipe. Ele dizia o seguinte: tu és responsável por aquilo que cativa, o essencial é invisível aos olhos. E sim, o lado de Shakespeare tem o lado do Hamlet, que é o contestador, mas também tem o lado do Romeu, que é o apaixonado por aquilo que acredita. Então talvez chegou a hora o seguinte: cada um cumpre seu papel, pais, professores. Porque, por exemplo, na escola os pais entram, só que os pais estão entrando com um viés totalmente enviesado. Ou seja, eles vão para pensar a educação particularizada do filho dele. Não é a questão de prioridades, assim, é o que meu filho melhor. É uma concepção de todas. E agora, acho que assim, a gente falou um pouco da questão da violência. A questão é o seguinte: talvez a escola é violenta porque a escola talvez é o único lugar da sociedade onde a gente consegue ter de uma forma rarefeita ou simplificada a sociedade de modo geral. Aquilo que as pessoas são em casa, elas vão ser na escola. Então, assim, a escola é violenta por quê? Porque a gente está reproduzindo as violências que a gente vive internamente, socialmente e assim por diante. Então, a questão é: se a escola é violenta, então significa o seguinte: a sociedade brasileira precisa repensar os seus passos. Tem que deixar de viver na teoria do confronto e trabalhar na teoria do conflito, ou seja, vamos discutir. Agora, a questão de democratização também temos que tomar cuidado, porque dependendo de quem for o nosso gestor público, a democracia pode ir para outro sentido. Então, acho que, assim, não que a democracia não seja uma coisa boa, mas é que nem lembrar, eu me lembro de eleições do orçamento participativo. Então, ganhava quem levava mais gente, não a qualidade daquilo que estava sendo aprovado. Então, a gente tem que tomar cuidado, que existem alguns mecanismos que estão dados aí. E eu acho que, para concluir, acho que é importante pensar o seguinte: eu acho que a gente acredita no que faz, eu acho que isso é importante. É complicado, é cansativo, não preciso nem elencar tudo isso. Mas talvez eu acho que nós, como educadores, precisamos resgatar uma coisa que a gente muitas vezes perde. A gente tem que mostrar para as pessoas que vale a pena fazer o que a gente faz. Porque muitas vezes o desestímulo parte da gente.
Então a gente também está reproduzindo falas e gestos, tudo bem, é complicado, é cansativo, a vida é cheia de situações, mas a gente também precisa se policiar nas nossas falas. Desculpe, gente, a escola pública não está falida, ela está redirecionada, nós ganhamos dinheiro. Então, outra questão, a democracia é importante, mas ela tem que ser pensada por todos e tem que ser mantida e monitorada por todos, não por um grupo específico. E eu acho que assim, educação é a melhor coisa que tem, agora é batalhar por ela, né? Eu também sou professor, antes de ser apresentador desse programa, eu sou professor, já leciono há mais de 10 anos, eu acredito na educação, acredito que a educação é a única forma da gente transformar essa sociedade, porém devemos reinventar a escola, criar uma escola que valorize o ser humano, valorize a vocação de cada um, valorize a pessoa e compreenda que a gente quer formar pessoas para a vida realmente, buscando a não violência e a não discriminação. E o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, a gente vai terminar o programa de hoje diferente, vai ter um rapper aqui com a gente, Augusto, da cidade de Tiradentes. Ele já vai entrar e se você gostou, compartilha, se não gostou, compartilha da mesma forma. Só não deixe de compartilhar e comentar o nosso vídeo. Por favor, Augusto, só tem que ver onde ele vai ficar aqui no cenário. Tá ligado que eu chego e não me iludo, olha só, eu vou aqui no vulgo Augusto Curly, muito pensador, é mesmo olhar a história mó terror, olha só, é uma máquina de horrores, vê que formamos máquinas e não mais pensadores, o bagulho é louco e eu já vou explicando, português também é isso, também é girar meu mano, eu expliquei e olha só, o fica pampa, eu vou explicando aqui e não desanda, olha só, a noite não tá crua, uns têm mãe e outros têm professora, eu tive as duas, minha mãe professora, lutava, batalhava, saía, era 7 horas da manhã de casa, depois já corria, chegava e sem maldade, tinha que fazer a comida e partir pra faculdade, e eu via aquilo lá, assustado, pode pá, ela tipo uma polícia, não sei se ia voltar, porque a violência, olha, coisa tá séria, as crianças aqui e a vida encerra então, aí eu vou falando, e é melhor a gente já indo pensando como pode então melhorar, pensando como que isso pode então acabar. Olha, eu explico uma fita e eu sei bem como é, já temos sinal pro sol, já temos a merenda, se colocar uma câmera de gás, entraria pra hoje de pé.